Bom dia, paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né? Mais um dia aqui, mais uma semana. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, né? Que estamos aqui para adorar, para agradecer ao Senhor, né? Por mais essa oportunidade. Peço já perdão às irmãs, né? Que hoje foi assim, hoje na segunda-feira tem sido os meus dias de folga, né? Folga entre aspas, né? Folga do salão. Mas a correria ela continua, né? Então hoje logo pela manhã eu tive que ir no posto de saúde, né, para resolver uns assuntos da relação à saúde do Marcos, né? Que tudo é eu que corro atrás, que resolvo. Então eu tive que estar ali e acabei me atrasando, né? Cheguei a ser rápido, mas enfim, estamos aqui, né, mais uma vez, né, para falar daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, né? E eu fiquei me perguntando, né? Eu vim de lá hoje, eu confesso assim com as irmãs que eu vim de lá, desci, né, e falei, Senhor, o que eu vou deixar hoje para tuas filhas, né? Qual a reflexão, qual a palavra, né, que o Senhor quer falar hoje, né? Porque É, a gente não quer falar nada aqui daquilo que seja, né, da nossa vontade, mas aquilo que o Pai ele quer ministrar aos nossos corações, né? E eu quero dizer para você, minha irmã, que você já é uma bênção, né, de estar aqui mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor nos proporcionou, mais um dia que o Senhor colocou para que nós pudéssemos, né, buscar a presença dele, buscar, né, ser diferentes a cada dia. E nessa pergunta, né, nesse questionamento, né, perguntando para o Senhor o que eu iria trazer hoje aqui, né? Eu confesso assim que durante a semana vem tantas coisas na nossa cabeça, o Senhor ministra tanta coisa ao nosso coração, devido à correria do dia a dia, a gente acaba, né? Eu falei assim, eu tenho que começar a gravar as devocionais no tempo que o Senhor vai liberando algumas coisas, né? E deixar essa devocional já gravada, guardadinha ali, para que eu possa estar soltando aqui, né? Mas e eu tava, né, tô lendo, né? Eu leio muito e eu tava lendo um livro, né, ontem, o qual me chamou muita atenção. E por que não falar sobre isso, né? Sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas, né? Eu quero dizer para você que às vezes a gente questiona muito a Deus, né? A gente questiona, né? Eu creio que muitas vão se ver nessa palavra, né? Que assim a gente questiona muito a Deus, né? O porquê de eu ter vindo até aqui, né? O porquê de eu estar aqui nesse mundo, né? O porquê de eu estar vivendo as coisas que eu vivo hoje. Então, assim, são muitos questionamentos, né? Que a gente fica, né? E eu quero dizer para você, minha irmã, que tudo começa com Deus na tua vida, né? Tudo começa com Deus, né? A questão, ela não é você, ela não é a mim, né? Ela não é. Tudo começa com Deus, né? O propósito da sua vida é muito maior que suas realização pessoal, né? A sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade é muito maior que sua família. O propósito da sua vida ele é muito maior que a sua carreira. Ele é muito, muito maior que seus sonhos, as suas inspirações, ela é muito maior. Se você quiser saber por que foi colocado no planeta, deverá começar por Deus, né? Deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, né? Nós nascemos de acordo com os propósitos do Senhor, para cumprir os propósitos dele aqui na terra. Deus ele tem um propósito na minha, na sua vida. Deus ele tem um propósito na nossa dor. Deus ele tem um propósito na luta que você passa hoje, né? Talvez no momento você não está entendendo o porquê, né? Por que minha vida está virada de perna para o ar? Mas lá na frente você vai entender os propósitos e os planos de Deus, né? A, a,
Algum tempo atrás eu questionava muito a Deus, né? Porque assim, eu venho de uma família que não era cristã, né? E alguns anos atrás, a minha mãe, às vezes, olha, irmãs, eu cheguei aqui para falar uma coisa, e o Senhor, ele vai ministrando outras coisas ao nosso coração, né? E a minha mãe ia às escondidas em algumas igrejas cristãs, né? E então, ali eu cresci, né? E vivia uma vida bem difícil, tal, e casei, né? Casei muito nova e vivendo uma vida, né, que eu não sei se era os propósitos de Deus, eu creio que era, né? Porque Deus, ele tem um propósito na nossa vida, na nossa diversidade, né, nas nossas lutas, né? Deus, ele tem um propósito até nos nossos erros, nas nossas falhas, né? Mas Deus, ele tinha um propósito na minha vida. E quando eu me separei do meu marido, do pai dos meus filhos mais velhos, e depois de um tempo eu comecei a questionar, né? A questionar o porquê, né? O porquê de ter acontecido tudo aquilo na minha vida, né? E a gente não era cristão, né? Eu ia na igreja católica e ali eu separei. Separei dele, desci no fundo do poço mesmo, né? Desci lá no fundo do poço. Achei que minha vida não tinha mais sentido e nesse descer no fundo desse poço foi aonde eu conheci Jesus. Foi aonde eu aceitei Jesus. E ali eu saí da cidade onde eu morava, né? Da cidade de interior e vim para a capital. Foi aí que eu fui servir a Deus verdadeiramente, né? Fui viver na presença de Deus, né? Fui buscar conhecer mais, lógico, errando aqui, acertando ali, né? E a gente foi indo. E eu fui trazendo os meus filhos para a presença de Deus, né? A minha filha, que hoje está com 20, vai completar 23 anos, ela ainda era uma criança, né? Ela tinha apenas 6 anos. E eu fui vivendo, né? Fui levando ela também para a igreja. O meu filho ainda não estava na igreja, né? Ele ficou na cidade que eu morava, né? E ele não queria. E ele se revoltou porque eu comecei a ir na igreja evangélica e ele era católico e ele era até coroinha, né? Eu servia lá na igreja católica, né? Mas Deus tinha um propósito maior. Por isso que eu falo, irmãs, às vezes a gente questiona, né, o que nós passamos. Mas Deus, ele tinha um propósito através de toda essa situação. Através, não digo assim que o Senhor, mas o Senhor, ele quis que você separasse. Não sei, né? Não sei, mas talvez se eu tivesse ainda lá, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, às vezes nós queremos questionar a nossa passagem, né, a nossa trajetória de vida, mas se eu tivesse lá, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, aqui, né, em Campo Grande. E através de toda essa situação, eu fui para a igreja, né, fui buscar o Senhor, fui viver aquilo que o Senhor tinha para mim, né, os propósitos de Deus na minha vida, né? E fui servir a Ele, conhecer mais a Ele. Foi no meio de dores, no meio de sofrimentos, né? Cada dor nossa serve para um aprendizado maior. E ali eu busquei pela vida do meu filho e consegui trazer meu filho para junto de mim. Meu filho converteu a Jesus, né? E hoje ele serve a Jesus, hoje ele pastoreia uma igreja, né? Ele está de pastor temporário de uma igreja, mas está como pastor. Foi consagrado a presbítero, né? Sábado eu tive a oportunidade de estar ali, né? Prestigiando isso, né? Ele foi consagrado a presbítero na Igreja Assembleia de Deus de Perus, né? E assim, eu fiquei assim, e eu estava lendo esse livro e o Senhor começou a me trazer isso à mente, né? Porque esse livro ele fala de um propósito de Deus na nossa dor. Ele fala de um propósito de Deus no nosso sofrimento. E
eu não estaria vivendo isso hoje, né? Se eu não tivesse passado por toda essa situação. E um dia, conversando com a minha terapeuta, questionando também muitas coisas, vem questionamentos, né? Vem questionamentos na nossa mente. Eu não vou falar que eu não questiono, eu questiono sim. Mas quando eu vejo, olho para trás, né? Quando eu começo a olhar para trás, tudo que eu já vivi, e o que eu estou vivendo hoje, né? Tendo um conhecimento mais aprofundado em Deus, né? Conhecendo os propósitos que Deus tem na minha vida. E aí eu começo a ver, né? Realmente faz sentido. Então, assim, o que você está passando hoje, você só vai ver o resultado lá na frente, minha irmã. Não tem como parar. Não tem como parar no tempo e ficar ali. Como que eu quero dizer, ficar ali estaqueada, né? Tenta viver o propósito de Deus, tenta de tirar um aprendizado de tudo isso daí. E quando você olhar para trás, você vai ver o que Deus fez na tua vida, né? O que Deus fez através de toda essa situação, né? Então essa procura pelo propósito, ela da vida, ela tem, né, nos intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente ela se toma o ponto de partida errado, né? O próprio eu, né, questionam as coisas voltadas apenas para o interesse pessoal, como o que eu quero ser, né? O que eu quero ser, o que eu deveria fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, quais são os meus sonhos para o futuro, né? Porém, concentrar-se em si mesmo jamais desvendaria o propósito da vida, né? Esse livro ele diz isso. Jamais ele desvendaria o propósito da vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas, de todas as criaturas, ela está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com a vida, né? Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando dentro de si mesmo, né? Nós temos que perguntar ao Senhor, né? Qual é o propósito do Senhor na minha vida, né? Se você está passando hoje por essa situação, minha irmã, creia que Deus ele tem um propósito, não sei, talvez para você testemunhar amanhã na vida de outras irmãs, talvez para você contar o que Deus fez na tua vida, porque hoje eu paro e analiso muitas coisas na minha vida, né? Eu analiso e olho para trás, eu falo, Senhor, né? Eu passei por tanta coisa, e ontem, olha, irmãs, ontem o culto, o pastor ministrou uma palavra, e aquela palavra me fez eu ir lá atrás, sabe? Era uma palavra muito forte. Uma palavra que fala quando nós afastamos de Jesus, ali da passagem do filho pródigo, né? Aquela passagem é uma passagem que mexe muito comigo. A passagem do filho pródigo, né? Que o filho saiu, né? O filho era tão ambicioso ali que só pensava em si próprio. E ele, né, queria ver o pai morto ali para ficar com as heranças dele, né? E ele sai ali da sua casa, mas ele passa por tanta situação lá fora. Mas quando ele volta, o pai não questiona ele. E só quem já viveu uma vida de pecado vai entender o que eu estou falando, né? Porque eu já vivi os dois lados da moeda, né? Eu, antes de ser cristão, antes de eu ser evangélica, né? E vim de um mundo totalmente cheio de pecado, né? Uma vida, né? Totalmente vivendo para o mundo, vivendo as coisas do mundo, né? Vivendo aquilo que Deus não queria para mim. Mas hoje eu estou aqui por quê? Né? Para testemunhar isso que Deus fez na minha vida. Então, ontem o culto mexeu muito comigo, através dessa palavra. Porque eu olho, não assim mexendo com
Ah, mas você está afastada hoje da igreja? Não, eu comecei a sentir o amor do Pai, o cuidado dele para com a minha vida, para com os meus, né? E exatamente isso. É só quem viveu uma vida de pecado lá fora e quando resolveu, né? Quando o Senhor chamou, eu lembro do dia que eu me converti, irmãs, né? Eu estava bêbada. E ali eu converti, o Senhor, ele não me questionou. Ele não me questionou, uma mulher separada, uma mulher, né, divorciada, uma mulher vivendo em pecado. E o Senhor, ele não questionou, ele me abraçou. Ele me pegou pelo colo e ele me curou, né? E ali depois de um tempo, né, depois de alguns anos já na presença de Deus, eu me afastei de novo de Jesus. Eu passei acho que uns 6 meses afastada, sem ter vontade de ir para a igreja, né? E vivendo de novo as coisas do mundo. Mas o Senhor, ele não me questionou. Mais uma vez, eu voltei como aquele filho pródigo e o pai estava lá de braços abertos e me recebeu. Ele me amou de uma tal forma e me cuidou, né? E zelou de mim. Então, é uma passagem assim que mexe muito comigo, que eu começo a olhar lá atrás e sentir quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas, pelas almas, pelas pessoas. Jesus, ele nos ama de uma tal forma que você não consegue nem imaginar. E às vezes nós passamos por uma situação e nós queremos questionar Deus, né? Nós queremos colocar Deus entre a parede e falar, por quê, né? Porque eu tenho passado por tanta coisa. Se o Senhor me ama verdadeiramente. Mas creia, minha irmã, creia que o Senhor, ele tem um propósito até na nossa dor, até na nossa dificuldade. Talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo, né? Você não está entendendo nada, está tudo muito bagunçado, né? E está tudo muito bagunçado na tua vida e você não está entendendo. Mas amanhã você vai entender os propósitos de Deus na tua vida, o propósito de Deus nessa dor, nessa situação que você está vivendo hoje. Eu digo para você, só não solte a mão do Senhor. Não desça do barco. Permaneça. Permaneça que o Senhor, ele vai mostrar para você lá na frente. E esses dias, quando eu comecei, né, entrei numa situação ano passado e eu comecei a escrever, né? A minha terapeuta falou para mim fazer a escrita. E eu comecei a escrever como eu acordava, todos os dias como eu estava, né? Tinha dia eu estava triste, eu escrevia, tinha dia eu estava feliz, eu escrevia e comecei a escrever, né? Tudo o que eu estava acontecendo comigo, né? Os desabafos, as orações, o que eu pedia para Deus, o que eu clamava para Deus, eu escrevia. Como eu estava, como o meu coração estava, eu escrevia. E esses dias eu peguei esse caderno, né? Depois de quase um ano, eu peguei esse caderno e fui ler as escritas, fui ler o que eu tinha escrevido, né? Fui ler tudinho. Eu falei, meu Senhor, quantas coisas eu passei, e eu superei e eu estou aqui. E eu achei que eu não ia conseguir, irmãs. Eu achei que eu não ia dar conta. Era era tanto sofrimento que eu falei assim, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir, pai, dói demais. E quando eu peguei esse caderno e li, e vi quantas coisas eu superei em Deus, eu falei, meu Deus, tu és grandioso demais, tu és maravilhoso demais. Né? É como diz aquela palavra, antes eu ouvia, né? Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, assim como Jó dizia ali. Mas hoje eu conheço Deus de sentir, né? De sentir o cuidado dele, o abraço dele, o zelo dele. Então, irmãs, o que eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você tenha feito tantas perguntas e talvez você não tenha entendido nada.
né? Não tem entendido nada, mas Deus, ele tem um propósito nessa situação. E eu digo para você, faça isso, né? Começa a escrever como você está hoje. Pega um caderno e começa a anotar. Começa a anotar como está o teu coração hoje. Se estiver feliz, você anota, né? Anota teus sonhos, anota teus planos, anota teus projetos, né? Aquilo que você tem almejado, né? Anota se você chorou hoje, se você sentiu tristeza, anota, escreve. Escreve a luta que você está passando hoje. Começa a escrever. Começa a escrever. E daqui um ano, não sei, 6 meses, você vai pegar tudo isso e vai ler. E você vai ver o quanto Deus fez na tua vida. Porque às vezes é fácil nós questionar a Deus naquele momento que nós estamos passando. Mas quando nós olhamos para trás e vemos o que nós já vencemos em Deus, nós falamos, meu Deus, Tu és verdadeiramente o meu sustento, o meu alimento. E hoje, irmãs, eu choro de gratidão a Deus. Assim, eu choro todos os dias, não digo que eu não passo luta hoje. Passo luta todos os dias. Todos os dias é uma luta nova, ela muda de jeito, ela muda de situação. Mas quando eu olho para trás e vejo que eu já superei, eu falo, eu vou superar mais essa. Eu vou superar mais essa, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Então Deus, ele tem um propósito até nas nossas adversidades, né? Então que você fique com essa palavra, minha irmã. Foi o que Deus ministrou ao meu coração, né, nesta manhã. Foi o que Deus ministrou ao meu coração, eu não sei. Talvez Deus quer falar com uma pessoa só. Mas foi o que Deus colocou no meu coração assim que eu coloquei os joelhos no chão. Deus falou comigo através dessa palavra que eu estava lendo ontem um livro. E o Senhor trouxe à mente, né? E ontem, assim, eu chorei muito naquele culto. Como eu chorei, como o Senhor ministrou no meu coração, né? Como eu pude sentir abraçada pelo Pai. Como eu olhei assim e falei, Deus, quantas coisas eu fiz de errado. E o Senhor me abraçou. E o Senhor nunca me julgou. O Senhor nunca me condenou. Tá certo que nós colhemos, né? Eu colhi muita coisa que eu plantei lá no passado, eu tenho colhido hoje, né? Tenho colhido, porque a colheita ela virá, minha irmã. Mas você vai colher e o Senhor ele vai estar com você nessa colheita. É diferente de quando nós não temos Cristo, nós colhemos sim, mas sem Cristo e se torna muito mais pesado. Mas quando nós estamos de mão dada com o nosso Pai, nós vamos colhendo e Ele vai nos sustentando. Nós vamos colhendo e Ele vai nos guiando. Nós vamos colhendo e Ele vai, né, nos direcionando. Nós vamos colhendo com lágrimas e o Senhor, Ele vai enxugando cada lágrima até acabar a nossa colheita. E para que nós possamos viver somente os propósitos do Senhor aqui nessa terra. Né? Amém? Então que você fique com essa palavra, né? Que você abrace essa palavra e que você consiga passar por essa situação que você está passando hoje, né? Eu quero dizer para você, né, que você já é uma vencedora de estar aqui hoje. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.